Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso canal de videoaulas, curso rápido de matemática financeira. Eu sou o professor Jovi Barbosa e, como você já sabe, este é um canal para falarmos de aulas, aqui matemática financeira, mas você poderá ter também outras matérias que serão divulgadas aqui e sempre de maneira gratuita e até com material de apoio, como você poderá ver daqui a pouco. Mas se você quiser fazer o curso de HP12C completo, que está lá na plataforma Hotmart, siga aqui o link que se encontra na descrição desse vídeo, vá para o canal curso de hp12c.com.br, você terá todas as informações disponíveis para você melhorar a sua carreira profissional, dominando as técnicas de trabalho com a HP12C ou com a calculadora HP12C. Vamos direto ao assunto agora, porque nós temos que entender como é calcular juros simples. E aqui está o nosso material de apoio. Nós vamos falar sobre cálculos com juros simples. Nós vamos trabalhar com o fator e vamos ver como é que se calcula os diversos elementos que envolvem uma operação financeira com juros simples. Como você sabe, eu sou um professor que não trabalha com fórmulas financeiras ou fórmulas de matemática financeira. A única fórmula trabalhada no nosso curso é a fórmula do fator. No caso dos juros simples, 1 mais IN. Esse é o fator, está aqui, 1 mais IN. Então, os principais fatores ou os principais elementos que nós vamos trabalhar numa operação financeira de juros simples são o capital, os juros, o montante, o tempo, a taxa, o fator. Muito bem. O fator em juros simples é dado pela expressão 1 mais IN. Então, o capital é representado pela letra C, os juros pela letra J, o montante pela letra M. Neste caso, nós estamos falando desses elementos estarem representados com valores: 10 mil reais, 20 mil reais, 50 mil reais e assim por diante. Então, nós temos capital, juros e montante, aqui falando-se em valores, né? Valores, dinheiro, tá? Agora, na fórmula, quando a gente estiver trabalhando os cálculos, o que nós vamos ter é apenas o fator. E aí, no fator, eu tenho o tempo, que é o N, eu tenho o I, que é a taxa, e eu tenho o F, que é o fator, o próprio fator. Então, no caso dos juros simples, eu tenho 1 mais IN. Aí, fica fácil da gente entender, porque o capital, neste fator, ele é o número 1, por isso que é um unitário. Se eu tiver um capital sem juros, sem nada, ele é um só, muito fácil, né? Então, ó, a taxa de juros simples, ela é nominal ou efetiva. Ela pode ser nominal ou efetiva. Lá no nosso curso, a gente aprofunda um pouco mais esses conceitos. Ela é nominal quando ela é calculada sobre o valor bruto da operação ou o valor futuro da operação. E ela é efetiva quando ela é calculada sobre o capital, o valor presente da operação. Então, são conceitos que você poderá trabalhar depois. Mas esse material de apoio, você pode acessar aqui a descrição, o link que está na descrição do vídeo e obtê-lo. Muito bem, a taxa nominal será sempre calculada por juros simples. Então, aqui, ó, vamos desmistificar uma coisa. Não existe taxa nominal calculada por juros compostos. Não existe. Taxa nominal não existe, é só juros simples, tá ok? Não se aplica à sistemática de juros compostos. Já a taxa efetiva pode ser calculada tanto por juros simples quanto por juros compostos. Hoje, nesse vídeo, nós vamos trabalhar juros simples, mas depois você vai ter uma aula sobre juros compostos, a próxima aula. Base de cálculo dos juros, valor presente ou valor futuro. Então, isso aqui é uma questão conceitual que vai depender. Taxa efetiva pode ser calculada por juros simples ou por juros compostos. É um aspecto conceitual. O que muda é a base de cálculo dos juros, se o valor é presente ou o valor é futuro. Vamos calcular por juros simples, utilizaremos um capital de 10 mil reais ou 10 mil dólares, se você quiser, a taxa de 5% ao mês e o prazo será de 7 meses. Então, está estipulado aqui a base dos nossos exercícios.
Vamos mudar a tela aqui para vermos a calculadora e assim facilitar o entendimento do nosso trabalho. Vamos calcular o montante. Se vamos calcular o montante, nós temos que trabalhar com o fator. Então, partindo do capital, nós chegaremos no montante. Então, o montante é igual a capital vezes fator. Então, o montante é o valor do capital, R$10.000, vezes 1 mais IN. Então, aqui está o fator, 1 mais IN. Como é que a gente tem esse IN? O 1 é o capital, a taxa é de 5% ao mês, dividido por 100 vai ficar 0,05 vezes 7, que é o N. Então, eu tenho aqui agora, ó, 1 mais 0,35, que é 0,05 vezes 7. Então, eu tenho um fator de 1,35. 10.000 vezes 1,35, eu tenho lá 13.500. E se eu for calcular o capital, eu tenho que saber o montante. Então, o meu montante é de 13.500. Eu tenho que saber esse montante, a taxa e o N. Aí eu vou saber o capital. Isso é uma regra de 3. Na regra de 3, você sempre precisa saber um elemento e você tem os outros 3. Por isso, regra de 3. Então, olha, o capital é igual a montante dividido por fator. Olha aqui, ó, montante dividido por fator. Vamos achar o fator. Mesma coisa aqui, ó, 1 mais IN. 1 mais 0,05 vezes 7 dá 1,35. Eu pego lá 13.500, divido por 1,35, encontrei 10.000, o valor do capital. Se eu quiser achar os juros, juros J, valor. Já falamos isso no início da nossa aula de hoje. Então, o que eu preciso? O J será o capital vezes o IN, ó, porque o IN é só a variação. Então, olha como que é interessante, pessoal. Quando eu digo o fator é 1 mais IN, ó, 1 mais IN, o 1 é o capital, o IN é a variação. A variação é o valor dos juros. Então, se eu tenho necessidade de achar somente a variação, eu pego o capital e multiplico pelo IN. Ó. Então, aí eu vou achar o valor dos juros. Então, aqui, 10.000 vezes 0,05 vezes 7. Então, eu tenho lá ó, 10.000 vezes 0,35, que é o meu IN. É só isso que eu preciso saber. O que é o meu IN? Então, eu acho o valor dos juros de 3.500. Eu quero achar o capital sem montante. Não tenho o montante, mas eu preciso achar o capital. Eu não tenho o montante, mas eu tenho o valor dos juros. Ora, se eu tenho o valor dos juros, o que eu faço aqui? Ó? O capital será os juros dividido pelo IN, porque é uma relação percentual existente entre os dois. Né? A taxa de juros é uma relação percentual existente entre os dois, o capital e os juros, ou o capital e a remuneração. Então, nesse caso aqui, eu teria lá 3.500 dividido por 0,35. Quando eu faço esse cálculo, eu encontro 10.000, valor do capital. Se eu quiser achar a taxa, basta encontrar o IN. Encontrei o IN, eu vou tirar do IN o N e vou ficar só com a taxa. Já achei a taxa. Então, vamos lá. Dividindo o valor dos juros pelo capital, ou o montante pelo capital, diminui 1 e encontra IN. Aí, encontrei o IN, agora para achar a taxa, eu tiro o N, divido por N. Quando eu dividir, eu encontrei o valor da taxa, ou a indicação da taxa. No caso aqui, ó, IN é igual a J, juros dividido pelo capital. Então, aqui no caso, eu tenho essa expressão aqui, o IN é igual a juros dividido pelo capital. Ora, achei o IN. Então, como é que eu acho o IN? 3.500 dividido por 10.000. Achei o IN, 0,35. Agora, o que eu faço? Eu pego esse 0,35 e divido pelo N. O N é 7. Quando eu fizer isso, eu vou achar 0,05. Essa taxa está na forma unitária. Eu vou multiplicar por 100 e quando eu fizer isso, transformo em percentual. 5% ao mês. E como eu sei que a taxa é ao mês? Porque o prazo foi dado em meses, 7 meses. E como eu acho o tempo? A mesma sistemática de cálculo, né? Pego o IN aqui, ó. Pego o IN e divido por I. Aí eu tiro o I dessa expressão e fica só o N. O N, no caso, é 7. Então, ó, IN, 0,35, dividido por 0,05, que é o I, eu encontro o N. Fica só o N lá dentro. 7 meses. E por que eu sei que são meses? No prazo meses, porque a taxa foi dada ao mês. Então, se a taxa foi dada ao mês, o prazo também será mês. Tá certo? Sempre que for trabalhar com juros simples, encontre o IN. Esse é o seu objetivo, a sua tarefa. E aí, naquela expressão lá de regra de 3 que nós falamos, né? Montante igual a capital vezes fator. Encontrou o IN, está resolvida a situação. De resto, basta trabalhar com o IN, que é encontrar
encontrado com a divisão do valor dos juros pelo valor do capital. Ou o fator, se você encontrar o fator, montante dividido pelo capital, basta tirar o capital, que é o 1. Aí você fica com o IN e aí tá fácil de praticar, ok? Muito bem, espero que você tenha gostado. E se você gostou, dá um like aqui nesse vídeo, compartilhe o vídeo, comenta aqui, me diz aqui o que você está sentindo, se você está com dificuldade. Faz seus comentários aqui que eu quero saber. E quem sabe eu posso te ajudar a resolver algum exercício aí. Acesse o canal jovibarbosa.com para pegar o material de apoio que está à sua disposição, ou a apostila de matemática financeira gratuitamente. Mas se você quiser fazer o curso de HP12C, entre no nosso canal, curso de HP12C.com.br, e você terá todas as informações necessárias. O link está aqui na descrição do vídeo. Beijo no coração de todos e até a próxima!